Oi, gente, voltei. Vou fazer aqui uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 17, que o Senhor fala sobre os 10 leprosos. Então, gente, o que nós vimos na leitura, né, do vídeo anterior, nós notamos que o Senhor curou os 10 leprosos ao mandar que eles fossem se apresentar para os sacerdotes, né? Porque eles estavam leprosos, pediu a cura ao Senhor, o Senhor falou, pode ir, vai lá e já se apresenta ao sacerdote. Por que o Senhor fez isso? Porque indo, eles já iam, o Senhor já ia curar eles andando lá no próprio meio do caminho. Porque quando eles chegassem ao sacerdote, eles iam estar limpos, que mostrar, falar, olha, nós somos curados e precisamos voltar à sociedade, porque até então todos os que tinham lepra era separado, né? Era um povo separado dos outros que não tinham. É como os pecadores, né? Que são separados dos que não têm. Assim, os que dizem não ter pecado, né? Porque todos temos, né? E aí o que aconteceu? O Senhor mandou que eles fossem para se apresentar lá para os sacerdotes, né? Para que eles pudessem voltar com autorização dos sacerdotes para a sociedade, conviver junto com o povo novamente. E indo eles, os 10, eles foram curados. E aí o que aconteceu? Só um que voltou, louvando a Deus e se prostrou aos pés do Senhor Jesus para agradecer. E este que voltou, ele era um samaritano. Sabe aqueles samaritanos que os judeus e eles não se davam? Né? Viviam em pé de guerra, tipo, nem olhavam para a cara do outro, né? Então eles não se davam, mas foi o único, ó, o Senhor diz que o único que voltou foi um samaritano, significa que os outros 9 não era samaritano. Olha só, poderia ser todos judeus e não voltaram para agradecer a Deus, né? E o Senhor Jesus, ele falou, não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Que não voltaram nenhum para dar louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, né? Só um voltou. Somente o samaritano voltou para agradecer o Senhor. Então, o Senhor mandou que ele se levantasse e que fosse embora. Porque a fé dele tinha o salvado, tinha curado, tinha o salvado. Então, como está o mundo nos nossos dias de hoje, gente? É igualzinho, né? O que o Senhor Jesus falou há 2000 anos atrás. Muitos leprosos, né? Que são todos os pecadores, né? Porque o pecado, ele é como a lepra. O pecado, ele é incurável, ele garra em nós e não solta, né? É muito difícil. Só o Senhor mesmo para nos ajudar. Só pela misericórdia de Deus, que pedimos perdão por nossos pecados, ele nos cura, né? Ele tira essa doença do pecado, né? O pecado é uma doença. É como a lepra, é incurável. Só o Senhor pode curar aqueles leprosos, só o Senhor pode nos curar, nos livrar dos nossos pecados, né? Então, muitas pessoas fazem igual aos 9. Hoje nós vemos que acontece isso, né? Eles correm para Deus quando tem problemas, quando estão precisando, né? Quando estão com algum problema, então eles correm para Deus. Aí o Senhor os ajuda, os cura, né? Livra do perigo, resolve ali o problema que a pessoa está pedindo, né? Que a gente não sabe quais, mas todos têm os seus pedidos ao Senhor, né? Aí o Senhor cura, ajuda, e o que acontece? A pessoa esquece daquele que o ajudou, né? Foi curado?
Então ele esquece aquele que curou, aquele que ajudou ele, que estendeu a mão. Então, vamos lembrar que os 10 leprosos foram curados, mas só um foi salvo. Por quê? Porque não se esqueceu de quem o curou e voltou e se prostrou aos pés do Senhor. Então, gente, hoje muita gente faz isso. Muita gente vai às igrejas porque vai buscar profecias, quer saber o que vai acontecer depois, né? E isso não tá certo, porque se o Senhor quiser falar algo com a gente, ele vai mandar alguém falar, ele vai mandar o profeta. Ou ele fala com a gente através da palavra, né? E aí o que acontece? As pessoas vão lá procurar profecias, e essas profecias que eles dão por aí afora, né? Para receber muito dinheiro, e as pessoas caem no erro. É como se estivesse andando atrás de cartomantes, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Tem muito crente fazendo isso. É como se, sabe, não lê a Sagrada Escritura, não entende e sai por aí procurando profecias. O Senhor fala com a pessoa. Quando Ele quer falar, não adianta você correr atrás e buscar. Porque daí, se você corre atrás, você vai buscar o quê? Falsos profetas, falsas profecias, né? E as pessoas estão correndo atrás disso. A gente vê hoje, tem templos aí lotado de gente, lotado. Tem ali, muita gente vão ali atrás para poder receber cura, ou então resolver problemas financeiros, porque perdeu empresa. Aí passa falando que a pessoa conseguiu 10 vezes mais, porque deu isso, porque, né, deu 1.000, deu 10.000, recebeu 100.000. Gente, Deus não ensina isso para nós, não. E aqui é uma passagem. Nós temos que aprender com o Senhor para que daqui dessa passagem nós possamos entrar na vida eterna. E na vida eterna com o Senhor. Porque se não entendermos, se não obedecermos o Senhor, o que vai acontecer? Na hora de buscar para a vida eterna, vai ficar aqueles que não conhecem Ele, que Ele também não conhece. E quem não conhece Deus e Deus não os conhece, quem conhece é o inimigo. O próprio que ensinou as coisas do mundo e que chamou para ver profecias, que chamou que se desse 10.000 ia receber 20, e as pessoas foram atrás disso, daí não foram atrás de conhecer a palavra correta do Senhor e obedecer o Senhor conforme Ele mandou, né? Porque o que o Senhor nos dá não é só para nós. Nós temos que, por mais pouquinho que seja, eu penso que por mais pouco que a pessoa tenha, sempre tem alguém que tem muito menos ainda, e essa pessoa pode ajudar com algo. Nem que seja para dividir o pouquinho do arroz, o pouquinho do café, nem que seja para fazer divisão, mas pode ajudar sim. Então, vamos ajudar as pessoas, vamos pedir a Deus por essas pessoas, que elas consigam se livrar, que se vê livre desses falsos profetas e começar a buscar o evangelho sadio que o Senhor deixou para nós, procurar um lugar que possa ler, que a doutrina seja a Bíblia, não doutrina de homem, que possa ser a Bíblia verdadeira, a palavra de Deus, estudo bíblico. E aí você vai aprender, nós vamos aprender o que é certo, né? Não vamos ficar aprendendo coisas erradas com os homens, porque os homens ensinam tudo, quase tudo errado, né? Tem uma coisinha certa e o restante errado, e por aí vai, né? Então, vamos pedir ao Senhor para nos ajudar, para nos livrar desse tipo de falsos profetas, porque o Senhor falou que ia ter muitos, muitos, e todos nós sabemos que tem realmente, e muitos. E o que acontece? Muitas pessoas acham que somos todos iguais, que todos os crentes são iguais, e não é. Crente verdadeiro não é igual a esses falsos profetas, esses falsos crentes, que falar é fácil. O Senhor falou que Ele sabe quem ama Ele, aquele que obedece, aqueles que obedecem a palavra do Senhor.
Aí ele sabe quem ama. E não esses que ficam procurando falsos profetas para melhorar de vida, para recuperar bens materiais perdidos, empresas, e não busca o perdão do Senhor dos seus pecados e obedecer o que o Senhor mandou, que é usar o que nós temos, vamos trabalhar honestamente, ganhar o nosso dinheirinho honestamente e ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. E nem eu falei, sempre tem alguém mais pobrezinho que nós ainda, que precisa de nós e que nós possamos ajudá-lo, por menos que nós tenhamos. Porque se você vê uma pessoa, eu conheço pessoa que às vezes só tem o arrozinho dentro de casa, e pouco ainda, mas quando alguém passa pedindo, ele ainda divide aquele pouquinho. É assim que o Senhor quer que nós façamos. É ajudar mesmo. É viver ajudando as pessoas, um ao outro, ensinando e falando do amor do Senhor. Porque se não for assim, gente, para que nós vamos viver nessa terra aqui? O Senhor falou para que nós fôssemos o sal da terra e luz do mundo. Se os nossos olhos não for a luz para iluminar as trevas, para que nós estamos prestando aqui nessa terra? Para nada, né? Então, as pessoas têm muita preguiça de ler, de ouvir a palavra de Deus. Mas aí fica horas e horas ouvindo memes, coisas que não edificam. Então, gente, pensa um pouquinho, ouve a palavra do Senhor, seja humilde. Se você gostou, se você gosta de ouvir a palavra do Senhor, de verdade, que é o que eu estou lendo aqui, é a palavra do Senhor. Eu não coloquei nada e não tirei nada. É a palavra que o Senhor deixou. Se você gosta de obedecer ao Senhor, então você pode se inscrever. Eu convido você a se inscrever aí no meu canal. Esse canal é só para falar do Senhor, para falar da palavra do Senhor, não é para mais nada. E aí eu convido você a se inscrever, a tocar aquele sininho que é para você receber os próximos vídeos, né? Senão o YouTube não envia. E também deixar o seu like, que ajuda muito, e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Porque esse é um ensinamento de verdade, um ensinamento bíblico, verdadeiro do Senhor, que vai edificar e não vai levar você à ruína, não vai levar você às trevas, ao caminho do lago de fogo e enxofre. Vai levar o caminho da sabedoria, o caminho de Deus, o caminho da luz. Então, se vocês gostarem, eu convido vocês a fazerem isso e peço a Deus que abençoe a cada um em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.